Olá, observadores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa de Trânsito, podcast do Observatório que procura entrevistar e conhecer a história de pessoas relevantes para a mobilidade segura. E hoje estamos aqui com ninguém menos, ninguém mais que César Uniani, o embaixador do Maio Amarelo. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado a todos vocês aí. Espero que seja uma prosa boa, que vocês curtam aí. Como eu estou feliz de estar com você aqui, Paulo. Legal, César. Eu vou começar perguntando um pouco da sua história, mas não quero que você se ofenda, porque eu te acompanho desde que eu era pequenininho. Eu ouço isso com frequência. E, pô, você é um cara que é super inspirador pra gente, né, pra esse meio e tal. Conta um pouco, como é que você chegou até aqui? Como é que as pessoas... E a gente usa esse podcast para inspirar as pessoas que trabalham na área de trânsito. Então, conhecer um pouquinho da sua história vai ser uma grande inspiração para quem nos assiste. Conta um pouquinho. Que legal. Bom, eu acho que as pessoas acabaram me conhecendo publicamente por conta da televisão, mas, né, a minha história começa lá com 13 anos, lavando banheiro de oficina, né, trabalhando com carro, com a mão na graxa. E eu acabei me tornando, mais lá na frente, o piloto de testes mais jovem da indústria, em 1989. Agora, o que é interessante, naquele período, era natural você ter dois tipos de pilotos. Os pilotos acadêmicos, que vinham de escolas de engenharia, que estudaram engenharia e que é super importante, mas eu mal podia imaginar, lá com meus 13, 14 anos, que aprender mecânica, né? Seja de uma suspensão, de um câmbio, de um freio, de uma transmissão, o motor por dentro, ou seja, aprender a mecânica com a mão na graxa ia ser uma base tão importante para ser piloto de testes. Por quê? Quando eu pisava numa embreagem testando, eu sabia exatamente como funcionava uma embreagem. Não só na sala de aula, eu consertava a embreagem, trocava disco, platô, rolamento, essas coisas. A mesma coisa para o mecanismo de freio, da suspensão, do câmbio, do motor. Peguei as evoluções na época do Pro-álcool, por exemplo, e daí por diante. E aí, quando eu me torno piloto de testes, acontece com a Auto Latina, que era a fusão da Volkswagen e da Ford. Meu pai trabalhou há quase 30 anos na Volkswagen, trabalhava na usinagem da engrenagem do câmbio da Kombi, e aí, para mim, estar mais próximo dele era muito legal. A ala 17 na Volkswagen era onde estavam os pilotos de testes, né? Então a gente ia para lá com muita frequência, embora minha base fosse no campo de provas em Tatuí, que hoje é o campo de provas da Ford, né? Eu assisto a separação da Auto Latina em 94. Eu tinha a opção de vir para a Volkswagen ou ficar para a Ford. Eu resolvi ficar na Ford, porque a Volkswagen não tinha campo de provas e a Ford tinha. E eu já tinha casa estabelecida, já era casado, então eu não queria mexer muito com isso. Só que a Ford sente demais a separação. Em final de 96 se discutia se ia fechar o campo de provas, mas eu tinha a Ford pedindo para eu continuar trabalhando na Ford, a Monroe me convidando para ser um piloto de teste da Monroe e a Pirelli me convidando para ser piloto de teste da Pirelli. Porque eu que fazia as homologações, eu é que aprovava os setups de amortecedores, mola, batentes, pneus e daí por diante. Aí, indo para a Pirelli, eu vi uma grande oportunidade de andar com todos os carros, de todas as marcas, e não viver o DNA, uma única filosofia. E para mim foi muito bom, porque aumentou demais o meu repertório, como é que funciona, como é que pensa o asiático, como é que pensa o americano, como é que pensa o europeu, e assim vai. Ali também entrou as competições, porque eu testava pneu de corrida, e com isso eu ganhei 3 títulos brasileiros, corri de BMW, Maserati e Porsche. Foi ali que eu comecei a fazer o BMW Driver Training. Então, eu já comecei a dar aula para as pessoas que compravam veículos premium. Eu já começava a explicar para as pessoas a diferença de você dirigir um carro com um ABS, que na época as pessoas achavam que era só uma tecnologia ou um acessório para encarecer o carro, e não. O ABS salva vidas. A importância do cinto de segurança, a importância de você sentar direito no carro para dirigi-lo, né, de uma maneira bem interativa, a postura, porque na hora de um desvio é muito mais fácil você desviar, sabe, para a direita do que para a esquerda, aquela coisa toda. Então e com isso a imprensa me conheceu.
E aí eu era um cara solicitado a todo momento a ser um entrevistado. Como você também, toda hora, né? Querem falar com você, Paulo Guimarães, porque sabe que você é um cara que tem os números, os dados, você respira, né? As questões da segurança na mobilidade. Então, pô, vamos falar com o Paulo. Eu era esse cara com essa credibilidade, assim como você tem, para falar dessas questões. Começa o programa Autosport. Aí o programa Autosport me convida para também ser mais um que eles chamam de fonte, né? Só que, com o tempo, eles perceberam de que havia uma aceitação boa pela minha imagem, pelo meu jeito de falar. E aí o Autosport resolve assumir que tem um piloto de testes. E aí eu faço o papel de piloto de testes, não de repórter, de carros, e o Leandro Melo de moto. Né? Então, inaugura-se na televisão esse papel do piloto de testes. Uma coisa que eu achei que ia demorar 6 meses no máximo, que eu sempre achei esse negócio de televisão muito efêmero e tal, já são 25 anos. E nesse interim, eu também, estrategicamente, resolvi que eu queria ter um papel no Autosport, mais de quem dava dicas. Dicas de direção, dicas de tecnologia, esse tipo de conteúdo, que eu acho que isso me aproximava demais das pessoas. E não ficar só dirigindo carrões, aquela coisa do gênero. Foi a propósito, e eu falei isso para a direção no momento. Eu queria ser esse cara que prestasse esse serviço, de ajudar as pessoas a dirigirem melhor, fazerem melhores escolhas, seja nas suas atitudes ou nos carros e daí por diante, tecnologia. Isso me aproximou muito de empresas, isso me aproximou muito das pessoas, e eu acho que foi a coisa certa a se fazer. Porém, tem um dado aí que eu acho que quando eu testava, o que eu ouvia das pessoas era assim: o seu jeito de explicar ele é diferente. Por que ele era diferente? Porque eu levava em consideração o ser humano. Em que sentido? Eu faço carro. Tá, você faz carro para quem? Você faz carro para gente. O quanto você entende de gente? Então, lá em 1996, eu fui a pessoa que disse que os pneus novos, quando você só troca 2, ele tem que estar no eixo traseiro, diferente do que as pessoas faziam, que era o eixo dianteiro. Mas por que eu cheguei àquela conclusão? Porque eu conhecia da fisiologia humana, chamada de reações humanas na crise. Quando você sai de frente, o carro conversa com o motorista. Quando o carro sai de traseira, ele não avisa. Ele é contra o teu instinto. Então você tem que entender de neurociência, você tem que entender de reações humanas na crise, como a pessoa se comporta, por exemplo, ABS. Você freou sem ABS, a roda travou, tem um caminhão na sua frente. A dica qual é? Vira o volante e tira o pé do freio. Tá. Contra-intuitivo. Totalmente contra-intuitivo. As maiores e melhores técnicas para você se safar de uma situação de emergência, ela vai contra teu instinto de sobrevivência. Fala pro Tico, fala pro Teco, que você vai bater na traseira de uma betoneira, tira o pé do freio. A história do, por exemplo, você não pode frear numa curva. Não podia. Por quê? Eu estou numa curva à esquerda. O volante aqui, o carro pendurado, apoiado do lado direito para a curva na esquerda. Se você mete o pé no freio e a roda trava, você sai pela tangente. Ou seja, no momento que você mais precisa do carro, que é na hora que você freia, o carro não é mais seu. Você vira passageiro do carro. É aí que entra o ABS. Porque com o ABS você pode subir com os 2 pés no freio. E como a roda não trava e o volante está virado, ele vai manter a trajetória. Então são tecnologias que nós tivemos muito trabalho para fazer as pessoas entenderem de que qual era o objetivo das tecnologias. Corrigirem reações humanas, naturais, porém indesejáveis. Como eu fui não só piloto de teste, né, que sou, mas piloto de corrida, o que a gente treina? Principalmente um piloto de corrida. Aí contra seu instinto. Você troca o ato reflexo por um ato condicionado. Primeira coisa que você aprende como piloto, visão de ponto futuro. Então, o cara que anda de moto, por exemplo, pode perceber, ele vindo com a moto, ele olha para um buraco. Se ele continuar olhando para o buraco, ele cai no buraco. Eu vejo o buraco. Aonde é que eu quero que o pneu toca? Aqui. Eu não olho mais para o buraco, eu olho para a saída. Quantos exercícios nós fizemos? Está aqui o cone para você desviar. Não olha para o cone. Se você olhar, o carro vai para onde você olha. E é instintivo. Então o sujeito está dirigindo, vamos trazer para uma situação real de trânsito. Você está dirigindo lá, aí o cara freou. Aí ele viu que vai bater no poste. O
que ele tem que fazer? Ele tem que olhar para a saída, onde não está o poste. Não, a pessoa Ele faz o fica quê? olhando pro Ela poste. fica olhando para o poste, virando o volante assim, olhando para o poste, e ela bate olhando para o poste. Mas é contra teu instinto. E aí você tem que tentar entender um pouco de evolução humana. Na evolução humana, o homem, ele não evolui sobre a máquina, ele se adapta à máquina. E se a gente for parar para pensar, tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, do Homo erectus, que é quando a gente ficou em pé, ao Homo turista, foram 2 milhões de anos. Cara, a gente foi 2 milhões de anos aprendendo a andar. E aí você quer, se a gente pegar a Revolução Industrial, 130 anos. O que são 130 perto de 2 milhões? O ser humano, o carro entrou como uma forma de mobilidade, mas nós não estamos prontos e adaptados ao carro. Por isso que quando falam, por exemplo, do veículo autônomo, eu digo que as pessoas enxergam ele de uma maneira errada. Você pergunta assim, mas por que você compraria um carro sem volante para chamar de Bob e pedir para ele te levar do ponto A até o ponto B? Porque eu não quero dirigir. Desculpa, se você não quer dirigir, essa solução nós já temos. É aplicativo, é ônibus. Um trem leva 3 mil pessoas que não quer dirigir. Essa solução nós já temos. O carro autônomo e os sistemas autônomos, eles vêm para te dar segurança. O homem, ele se distrai. O ser humano, ele se distrai. Os sensores, não. O sujeito anda colado no carro da frente, aí você tem um sensor que mantém a distância. Aí esse carro freou. Esse carro, antes do seu tempo de reação, ele já está freando. Porque ele está vendo de que você está numa distância, ele já te alerta, e avisa no ponto cego que está vindo alguém. E fica pi, 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 às vezes vibrando o volante, vibrando. Tem um carro aqui da sua esquerda, não saia. Então esses sensores e esses sistemas autônomos, eles têm por objetivo o quê? Diminuir acidente de trânsito, que é o que a gente busca, né? Dentro do Maio Amarelo, onde a gente busca dentro das nossas pretensões, né? No Observatório Nacional de Segurança Viária e daí por diante. Bom, essa é um pouco da minha história. Que legal. Você falou algumas coisas super interessantes aqui, César, que eu até vou puxar umas perguntas que eu tinha na cabeça de uma forma um pouco diferente. Eu já ia entrar já rasgando, né, te colocando na parede, para a gente tentar descobrir ou explorar aqui por que a gente está vivendo num país tão inseguro do ponto de vista de segurança viária, né? A gente está aí ocupando a triste posição do terceiro país que mais mata no mundo inteiro. E você me falou uma coisa interessante, quando você treina para competição, e isso eu queria bater um papo com você agora, você busca a velocidade, né? Você busca chegar primeiro e tal. Mas eu sei que numa competição, nas equipes profissionais e tal, você tem todo um cuidado com a segurança. E antes mesmo do resultado, a segurança vem em primeiro lugar. E aí você me falou uma coisa interessante. Você é treinado para agir contra a sua intuição. Exato. Ou seja, no seu treinamento, você deixa a emoção de lado e coloca a razão para prevalecer ali. É isso que o motorista tem que fazer? É isso que é o nosso problema? A gente não está treinado para agir com a razão? Qual que é a sua opinião em relação a isso? O que acontece é assim, como eu disse, você tem que tirar um ato reflexo e instalar um ato condicionado. E você vai condicionando e aperfeiçoando aquilo. Então, uma corrida de automóvel, por exemplo, e que as pessoas estão ali, né, 30 carros a 200 e poucos quilômetros por hora, enfim, quando você tem que treinar a tal ponto em que você esteja confortável. E não é confortável o teu cérebro, quando você vem vindo, vamos falar de Interlagos, que você sobe a junção, você faz o café e acessa a reta, que a frenagem é lá no S do Sena. Para o teu cérebro, você é um retardado. Ele fala assim, você é maluco. A sua percepção de risco, ela está altíssima quando você vai fazer isso pela primeira vez. Você vai morrer. Tanto que, quando a gente faz a volta VIP, que é levando uma pessoa do lado, a pessoa está pondo o pé no freio. Porque ela fala, esse cara vai bater. Sem ter freio. Por quê? Porque a tua percepção de que aquilo vai dar errado. Você está muito rápido, está chegando uma curva, e no final dessa curva você tem um muro. É um suicídio. O teu cérebro ainda não está entendendo o que é que você quer fazer. Aí você aplica aquela freada lá atrás. E se aplicou com tanta força e com tanto medo
você parou quase o carro e falou, eu tenho que acelerar de novo para chegar na curva. Então, antes que você freou. Aí teu cérebro, o que você entendeu? Agora, cérebro, podemos frear mais para dentro, que é isso que eu quero fazer. Ah, tá. Então você tinha freado, sei lá, no 200. Aí você vai frear no 150. Ele falou, ainda dá para ir mais para frente. E assim você vai. Opa, começou a escapar. Não dá mais, volta aqui, acha esse limite, o jeito de tirar o pé, acelerar. Isso são voltas e voltas e voltas que você faz, até que chega uma hora que você está muito confortável, a ponto de disputar aquele lugar com outros carros. Porque uma coisa é você fazer aquela frenagem numa linha ideal. Outra coisa é um cara assumir aquela posição e você tem que fazer por dentro, onde está sujo. E isso vai tempo, é horas e horas e horas e horas de voo. Com um esporte que é muito caro. Até você ficar um cara ali que pode ser de ponta ou mediano. O que eu acho que a gente falha é de que às vezes a gente cria uma ideia de que o piloto de competição, a pista e o carro do esporte a motor tem alguma coisa a ver com rua, motoristas e carro normal. E nada tem a ver uma coisa com a outra. Esse cara que está aqui não é um motorista normal. A pista não é igual à rua. Muito diferente. E o carro é completamente diferente. Você pega uma Stock Car hoje. Stock Car só tem uma gaiola lá que agora até mudou as carrocerias para 2025, né? Você tem lá, por exemplo, o Tracker. Aquilo não é um Tracker, aquilo é só uma casca de Tracker. Quando você vai ver lá embaixo, o motor não é aquele, o chassi não é aquele, o freio não é aquele, o câmbio não é aquele, não é, ele é outro carro. É outro carro. Então o cara ele pega um carro na rua, ele rebaixa, achando que ele vai ter o ganho que um carro de corrida tem, porque um carro de corrida é baixo. Mas um carro de corrida anda numa pista que parece essa mesa. Qualquer ondulação, na Fórmula 1, quando tem uma ondulação que o carro... os caras perdem performance. E a rua, ela não foi feita para você andar como se fosse um tapete, porque não é um lugar de pista de corrida. Então, a rua não é igual à pista, o carro de rua não é igual a um carro de corrida e o motorista não é igual a um piloto. Eu participo de alguns eventos onde o pessoal fala, o quanto o esporte a motor ele ajuda a trazer coisas e questões e blá, 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 para o dia a dia. Eu falo quase nada. Diferente do que a indústria diz, eu fiz as duas coisas. Eu posso falar, Paulo, com tranquilidade, porque eu fiz as duas coisas. Eu andei de carro de corrida, como piloto de corrida, e como piloto de testes. Quantas vezes nas redes sociais, quando elas não eram tão fortes como são hoje, eu escrevi uma coisa lá, por exemplo, que o ABS era bom, e um piloto entrava, não é, melhor é eu freio melhor. Amigo, você freia melhor numa pista e num carro de corrida. Ele acha que porque ele é capaz de frear, o ignorante deste piloto, ele acha que todo mundo é igual a ele, que todo mundo treinou igual a ele. Sabe, falta essa... Sabe o que mais me preocupa? Hoje eu estava vendo na Globo News a preocupação do Brasil hoje com a educação e o analfabetismo funcional. O que é isso? É a falta de capacidade das pessoas de interpretar um texto ou de fazer uma conta. E a gente percebe isso. Então quando você fala assim, o Brasil está entre o terceiro país que mais mata. Não, por acaso, o Brasil é o país com maior índice de analfabetismo estrutural. Não só por isso, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Então, eu não acho que o Brasil é um país onde nós temos os piores motoristas do mundo. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que está à flor da pele. O trânsito, ele é um organismo vivo que reflete o que pensa, o que sente uma sociedade. Se a sociedade está doente, o que você tem? Motoristas doentes. Se a sociedade está doente, o que é que você tem nas redes sociais? Pessoas doentes. Se nós temos um índice gigantesco de analfabetismo funcional, quem é o cara que está escrevendo aqui? É um analfabeto funcional, que não está entendendo o que você está falando porque ele não consegue interpretar um texto. Então, enquanto a gente não investir em educação,
Enquanto as pessoas não tomarem seus ansiolíticos, né, que faz com que diminua a pressa, onde ela desacelera, que é o mote do Maio Amarelo, enquanto essa calma não se fizer presente, isso vai se refletir no trânsito. Mas eu ainda sou otimista, porque eu ainda acredito, e eu acho que os dados do Observatório Nacional de Segurança Viária podem ser até mais precisos nisso, não é todo mundo. Porque quando eu faço as minhas palestras e os nossos trabalhos com empresas, a gente nota que 80%, em média, dos comportamentos indesejáveis, eles são produzidos por 10% dos que dirigem, dentro das empresas. Você pega lá uma área comercial, 1.000 pessoas dirigem. Quando você joga uma lupa nos dados e olha direitinho, você vai ver que tem 10% que são sempre os mesmos. E tem lá quase que 80%, 90% de pessoas que dirigem bem. No meio delas tem multa? Tem. Mas eu falo que nós não temos que nos preocupar com o desvio. Temos que nos preocupar com o padrão. O padrão de uma esmagadora maioria é bom. O padrão de uma minoria é ruim. E é essa minoria ruim que faz um barulho gigantesco. Né? Vou dar um exemplo do ano passado, onde nós fizemos um trabalho, enfim, com a Indec, que é a empresa que cuida das questões de mobilidade de Campinas. Cara, eles trouxeram um dado que foi impactante. Campinas tem 1 milhão de habilitados. Só 5% tem multa. Só 5% tem multa. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, embora é o Brasil, e o Brasil figura como o terceiro, mas ele figura como o terceiro por quê? Porque nós ainda temos uma minoria que está doente, uma minoria que faz muito barulho, uma minoria que causa muito estrago, e que enquanto nós não mirarmos o nosso canhão para essa minoria, por exemplo, né, as empresas que estão aqui nos assistindo, vamos fazer uma campanha para premiar o melhor motorista? Querido, você já sabe quem vai ganhar. São sempre aqueles 5, 6 são os mesmos. E o seu problema não é o melhor motorista. O seu problema são os piores. Claro que por trás disso tem uma ideia de tentar engajar essas pessoas para se transformarem em melhores. Mas desculpa, o antídoto é outro. E qual é o antídoto? Chegar nesses 10 e limá-los? Porque por incrível que pareça, desde empresas, esses 10% dos que mais causam multas, excesso de velocidade, mas certas outras coisas, você acredita que são pessoas boas? Tudo que elas querem, Paulo, é entregar. Tudo que elas querem é vestir a camisa da empresa. Só que elas são aquelas bestas feras enjauladas. Sabe aquele cachorro que fica preso, na hora que você solta ele vai com tudo? Ele precisa de controle. Ele precisa entender de que não é com pressa que ele vai fazer isso. Ele acha que ele carrega a empresa nas costas. É uma pessoa que precisa só de orientação. É um pouco do analfabeto funcional. Calma, não é assim. Tira o pé, desacelera, se organiza. Porque muitas vezes, sabe por que ele está correndo? Porque a gente fala muito da multa, por excesso de velocidade. Aí o cara não calibra pneu, ele não cuida da manutenção. Aí ele fala ao celular e dirige. Por que ele faz tudo isso? Porque o tempo dele está espremido. Porque ele está com pressa. Então, qual é a causa disso tudo? É entender que todas as vezes que você falha na organização, você descarrega na mobilidade. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando você não se organiza para acertar, você se programa para errar. Boa, boa essa. Então, o que você vai dizer para essas pessoas? Sai mais cedo. Se antecipa. Quem está adiantado não tem pressa. Bom, nosso podcast aqui era às 15, eu cheguei meia hora adiantado. E assim é a minha vida. E você acha que eu corri? Eu vim ouvindo podcast sobre um monte de coisa, eu estou muito ligado nessas questões que envolvem matriz energética, carro elétrico. Eu venho aprendendo o que esses caras estão falando. Eu não pego minha rede social onde eu podia estar ouvindo e vendo qualquer bobagem. Eu estou tentando ver coisas que são do meu interesse para me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa amanhã falar de matriz energética com muito mais conhecimento, para que eu possa falar de neurociência com muito mais conhecimento, para que eu entenda o que está acontecendo nesses movimentos geopolíticos e tarifários, sabe, não ser uma pessoa ignorante sobre o tema. E eu não preciso correr, eu venho com calma.
Porque eu olho no meu Waze e hoje é fácil, hein, Paulo? Vamos combinar. Você bota no Waze e já te fala que horário que você vai chegar Já lá. baixa a ansiedade, né? Eu venho pra cá todo dia e todo dia eu ponho no Waze. Só pra eu ficar tranquilo. Acabou. Eu já sei quanto tempo vai levar, eu já sei se eu vou chegar atrasado, não vou. Também eu gosto de andar adiantado também. Aham. E acho que esse é um elemento de redução de ansiedade. Eu acho que o grande problema, pelo que você está dizendo, é a ansiedade de todo mundo, né? O ansiolítico que eu sugeri não é nenhum remédio. O ansiolítico é você levantar 15 minutos mais cedo. É ao levantar, realmente... Ó, vamos lá. Às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas acham que é filosofia. Mas eu vou falar de uma coisa que é ciência. Ciência. E aí quem está curioso, vai lá e pesquisa. Aí é mais ou menos assim. Você desperta para um novo dia com a certeza de que lhe foi dada a oportunidade de entrar no game de novo. Pá, você já começou bem. Você fala, pô, vamos lá. Primeira vitória. Primeira vitória, beleza. Os cientistas, eles provaram duas coisas. De que quem toma café da manhã são as pessoas mais felizes e as pessoas que mais rendem. E eles achavam que era porque esse cara estava dando prioridade para a melhor alimentação do dia. Mas eles descobriram que não era só isso. É que além dele cuidar do físico, que é a melhor alimentação, ele estava preocupando, ele estava já se preparando, se organizando física e mentalmente. Então ele se planejou ontem, o cara botou lá um bolinho que ele ia tomar o café no dia seguinte e já dormiu pensando naquele bolinho. Ele não abre mão daquele cheirinho de café, ele faz os ovinhos dele. Então ele é um cara calmo, ele é um cara tranquilo. E aquilo ele leva para a jornada dele, por quê? Os cientistas provaram de que quando você, logo que desperta, tem um sentimento ruim, uma Tô ira, atrasado. uma raiva, bate na mesa, nossa, todo dia esse inferno. Quantas pessoas não dizem isso no primeiro minuto da manhã? Essa pessoa, ela tem uma sensação ruim e achavam que isso ficava só na região de cérebro. Mas perceberam que essa sensação, através de alguns aparelhos que a gente tem no cérebro, ele derrama isso na corrente sanguínea. E aí ele vai trabalhar em algumas... tanto o cérebro quanto o seu sistema de defesa é onde você tem maiores neurotransmissores. Então, quando ele atinge esse neurotransmissor, ele vai ficar lá e através da corrente sanguínea e do seu sistema de defesa, que vai ficar abalado, que é exatamente o sistema de defesa, você vai sentir no corpo inteiro aquilo. Mas não é uma sensação, de curto prazo. Você vai ficar com aquilo de 5 a 7 horas no corpo. Acabou seu dia. Acabou seu dia. Por isso que eu digo que os primeiros 15 minutos do seu dia determinam como serão suas próximas 15 horas. Quando você tem uma sensação boa, o efeito é o mesmo. Ele vai para os neurotransmissores de cérebro, ele vai para neurotransmissores do seu sistema de defesa, só que dessa vez te deixando forte, te deixando saudável, e vai até teu osso. E aquela sensação boa perdura, sabe? Você só vai perder ela lá para 5, 6, 7 horas depois. Então, saber disso é fundamental para que logo no primeiro minuto você faça o quê? Se alimente bem, física e mentalmente. E sai. Você vai ver que você vai ter vontade de querer sair adiantado. Você vai querer ter vontade de parar numa faixa de pedestre e do nada uma pessoa que você nunca viu na tua frente vai passar por você e vai te dar um bom dia. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. A gente passa pela cabeça parar numa vaga de um deficiente físico, como quem diz assim, não, viu, só um minutinho, eu tô com pressa. Eu já ouvi gente dizendo assim, entrando em supermercado, entrando em shopping, e aí tem as vagas mais próximas, né, de escadas, mais próximos da entrada do que gestante, portador de necessidade especial, deficiente físico e de idoso. A pessoa fala assim, ah, tá louco, viu, esses velhos, pra que tanta vaga de velho? Velho tinha que ficar em casa. Eu já ouvi essa. Pô, se você já disse isso alguma vez, pare e pense. Sabe, se não tá te faltando alguma coisa. Porque um dia você vai ter mais de 60,
Um dia você sabe, já a mulher em algum momento esteve grávida, aquela pessoa grávida pode ser sua esposa, né? Aquela senhora que quer descer do carro ali machucada pode ser sua mãe. Então, falta essa humanidade, que também é tema do Maio Amarelo. Então, acho que quanto mais humanidade, quanto mais a gente investir o nosso tempo em colocar na cabeça coisas boas e evolutivas, é isso que vai fazer a gente sair dessa. Quando a gente fala de ansiedade, eu digo que a ansiedade ela é uma doença, eu chamo da doença da expectativa. Porque você gera uma expectativa sobre tudo, sobre todos, e é uma expectativa muitas vezes de insegurança. Você tem uma expectativa de que alguém te ajude com isso, você tem uma expectativa que o teu marido, você tem uma expectativa que a tua esposa, você tem uma expectativa que o governo, você tem uma expectativa que tudo. E expectativa é o que você deposita em algo ou alguém do qual você não tem controle. Você não tem controle dessas porra toda. Então, o que você tem que se preocupar é com meta. Porque meta não depende dos outros, depende só de você. E o que nós temos? Um bando de frustrado. Porque quando as suas expectativas não são atingidas, você se frustra. Então, diminuir esse grau de frustração é o que vai te deixar menos ansioso. Com coisas muito práticas, fáceis, que você coloca no seu dia a dia. Que, como eu digo, não é para ter motoristas melhores, é para ter pessoas melhores. Pessoas melhores são motoristas melhores. Pessoas doentes são motoristas doentes. Pessoas ansiosas são motoristas ansiosos. Quer dizer, uma coisa está conectada à outra. Eu acho que é isso também que a gente tem conseguido mudar nas campanhas. É fazer as pessoas entenderem que um ogro no trânsito não se transforma num lorde em casa, não se transforma num lorde no trabalho. Um ogro é um ogro, em qualquer lugar que ele vá. Ele está fazendo um esforço danado. O ogro, ele faz um esforço danado quando ele está fora do carro, para poder ali se virar. Mas em algum momento ele se revela, que é uma outra coisa que eu gosto muito. O Walt Disney, em 1950, fez um vídeo que tinha lá o seu propósito, mas que hoje eu condeno. Por quê? O Pateta é um sujeito ético e educado, não faria mal nem a uma formiga, mas quando pega no volante se transforma num monstro. Mentira. O trânsito não tem a capacidade de transformar, ele tem a capacidade de revelar quem você é ou como você está. Então, se você está bem, você vai estar bem no trânsito. Se você for um ogro, você vai ser um ogro no trânsito. As duas coisas estão inteiramente ligadas. Então, para melhorar essa questão, para deixarmos de ser o terceiro país que mais mata no mundo, nós vamos ter que, na verdade, deixar de ser os últimos em educação. Nós vamos ter que deixar de ser o primeiro em ansiedade. Nós vamos ter que, limar uma série de outras coisas aqui que, por consequência, vai tirar a gente desse número pavoroso, que é o terceiro país que mais mata. E a gente sabe, um dos modais que mais matam é motocicleta. E quando a gente fala de motocicleta, para cada um que morre, como dificilmente um acidente de moto não tem como não se machucar, num carro tem 4 pessoas, tem um acidente. Quantos acidentes de carro acontecem e ninguém se machuca? De moto, filho, é quase impossível você não se machucar. Então, não bastasse o número pavoroso de gente que morre, o número de sequelados que esse modal produz. E aí nós temos um país onde as pessoas têm pouca baixa renda, a gente tem problemas de infraestrutura. Então, ou o cara pega uma moto porque ele não consegue se deslocar por causa do trânsito, ou ele pega uma moto porque é o que o dinheirinho pode comprar, e aí a gente joga uma população gigante num modal super perigoso e no modal que mais mata, com condutores com todo esse perfil que a gente desenrolou aqui agora. E você acha assim, eu estava pensando um pouco sobre, muito se fala das futuras gerações e tal, então, pelo que a gente está entendendo aqui, não adianta nada eu mudar, por exemplo, o processo de formação de condutores, né, porque hoje a gente tem uma formação de condutores bem deficitária, bem precária. Não vai adiantar nada, porque a base de cidadania, ela está mal construída. Porque, na verdade, né, eu gosto de uma frase do Ramalho, né, a gente adestra as pessoas a tirar uma carta. Mas o que faz você ser um bom motorista não está necessariamente na sua habilidade motora, está na sua habilidade psicomotora. Está na sua habilidade de não se frustrar. Está na sua habilidade de não se irritar. Está na sua habilidade de não se seduzir pela velocidade. Não se seduzir pela demonstração.
Está na sua capacidade de saber o que é seguro e o que é inseguro. Está na sua capacidade de ter o tempo para calibrar minimamente o pneu, que é de graça. Então, essa formação a gente não tem. A gente tem no que se refere a regras e normas, o que é certo, o que é errado, é tudo muito, muito frouxo. E isso não é algo que tem que ser imposto. É algo que tem que emergir de dentro da pessoa. Eu adoro as campanhas, né, que vocês têm feito, porque indo para esse lado onde você quer capturar a pessoa por uma porta do cérebro, tentando explicar para ele que fazer isso é bom, a sensação é boa, o sentimento é bom. Eu gosto de usar o fato do cinto de segurança, né? Há uns 3 anos atrás, o Bom Dia Brasil quis fazer uma matéria e eles me convidaram para fazer uma entrada ao vivo. E o tema era, para cada 10, 3 ainda não usam cinto de segurança. E faltando 10 minutos para entrar ao vivo, né, a produtora falou assim: César, ó, daqui 10 minutos você entra, eu vou te fazer, o Chico Pinheiro vai te fazer a seguinte pergunta: por que o brasileiro é tão mal educado para essas questões de segurança no trânsito? E imediatamente eu disse: olha, ele não pode me fazer essa pergunta. Não, César, o Brasil figura entre o 3º ou 4º país que mais mata, tal. Eu falei: não, ele não pode me fazer essa pergunta. Sabe por quê? Você está repercutindo uma estatística que 70% usa e que só 30% não. Então não é o brasileiro. A pergunta está errada. Falei, mas de qualquer forma, você quer saber por quê? Faz uma única pergunta para os 2 grupos. Pergunta por que tem que usar cinto. Sabe o que 70% vai te responder? Eu não consigo ficar sem o cinto. Já é automático. Aliás, se eu estiver sem o cinto, é desconfortável. Logo, essa pessoa trouxe o cinto para dentro da vida dela porque ela foi acessada por essa porta do cérebro, que ela sente benefício, ela sente que é bom, ela sente segurança, ela quer estar de cinto. E é assim que tem que ser. Não porque multa. Porque quando você perguntar para os 30% que não usam, rapaz, tem que usar porque senão o guarda multa, e o governo só quer arrecadar, e tem a indústria da multa, e as pistas estão todas esburacadas, é o ansioso, é o tal do pincher que eu chamo, né, que vai sempre justificando para os outros o porquê ele não faz, o porquê que, enfim. Você sabe que esse lance do cinto de segurança, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira quando eu dou palestra, mais ou menos nessa linha, né? Quem aqui obedece a lei de trânsito e quem aqui acredita na lei de trânsito? E o grande exemplo que eu uso é o cinto de segurança, porque as pessoas falam, mas qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: quem obedece a lei de trânsito usa o cinto de segurança. Quem acredita na lei de trânsito usa o cinto de segurança até no banco de trás, porque acredita no seu potencial de proteção. Sim. E não porque vai tomar a multa do guarda. Exatamente. Então é bem nessa linha. E César, a gente tem, então, a conclusão que a gente chega dessa nossa conversa é que a gente tem uma minoria fazendo um estrago. Sim. E a velocidade é o grande fator de agravamento. Esse grande estrago que está sendo feito tem o componente velocidade como... As estatísticas mostram que sim, né? E a velocidade está intrinsecamente ligado à pressa, à ansiedade e à falta de organização, à falta de planejamento. Porque às vezes a gente quer achar a causa, e a causa está aqui. Por que você correu? Porque você estava atrasado. E por que você estava atrasado? Porque você não se planejou, porque você não se organizou. Então, enquanto as pessoas não entenderem que a vida de quem se organiza, planeja, tem disciplina, ela é 200 vezes mais fácil, mais leve, mais promissora. Enquanto as pessoas, além da gente convidar, fazer essas pessoas, experimenta. A pessoa fala, cara, como eu perdi tanto tempo na minha vida, sabe, ficando tenso. Na pandemia, eu me lembro muito bem, eu dei uma palestra falando exatamente sobre isso, e era um momento oportuno, ansiedade e tal, né, pelo momento que a gente estava vivendo. E talvez algo em torno de uns 2 meses depois, uma pessoa me ligou. E ela falou assim, olha, eu corri o mundo para achar seu telefone. Para te dizer o seguinte, eu assisti uma palestra sua. E você falou sobre ansiedade, pressa, e você falou do levantar um pouco mais cedo. Eu queria te dar um testemunho, cara. Com 1 mês fazendo isso, eu cheguei no trabalho, as pessoas disseram assim, nossa, como você está diferente. Você está mais calma, você está mais bonita. O que aconteceu? Ela falou assim, você acredita que eu escutei uma palestra que mudou a minha vida? Eu só comecei a aplicar no meu dia a dia, levantar um pouco mais cedo e sair mais cedo.
Aí que eu percebi que eu era uma pessoa intolerante, que eu era uma pessoa extremista, que eu era uma pessoa arrogante. E eu achava que estava tudo certo, que o mundo era assim mesmo, que o mundo era essa correria. Não é. Não é. Você é que está impondo para você que é, essa correria. E a gente acha que o mundo dinâmico das pessoas que trabalham, não sei o quê, ele tem que ser assim. Ele é dinâmico. Ele não é correria, ele é performático. Hoje é tudo mais fácil com as tecnologias que a gente tem. Não precisa viver essa correria. Faz as coisas como tem que ser feito no seu momento certo. É melhor para você, você performa mais, você chega lá com calma, você chega lá tranquilo. Então, para mim, quanto mais as pessoas perceberem isso e despertarem para isso o mais rápido possível, nós não estamos falando só que vamos ter um trânsito melhor, essas pessoas terão vidas melhores. E o que é duro é de que você vai encontrar muitas pessoas que têm crenças limitantes. Elas têm, por exemplo, uma visão de que, eu sou assim, eu sou nervoso. Não, você não é, você está. Mude isso. As pessoas, elas têm que entender de que o milho, se ele não passar pela panela quente, ele não vira pipoca. Você vai continuar sendo milho, brother. Mude, se transforme. Mas eu sou um cara irritado. Não, você não é, você está. Mude isso a ponto de você ter que ser apresentado novamente às pessoas. Manja, caramba, você viu o Paulo? Cara, parece outra pessoa. Ele está mais calmo, está mais tranquilo. O nome disso é evolução. Né? Eu tenho um corte de outro podcast que eu falava exatamente sobre isso. Cara, ele viralizou de tal forma como as pessoas falam, cara, eu precisava ter ouvido isso. A gente acredita que pau que nasce torto, morre torto. Não, não é. Para com essas crenças limitantes. Eu digo que quem fica procrastinando, com preguiça, arrastando o pé e daí por diante, ele não está entendendo que essa é a pior vida para se viver. Tanto que quando eu vejo isso, cara, eu comparo com velório. Pessoas assim me lembram velório. Mas você sabe que hora que o velório acaba? Quando o defunto levanta. Levanta para a vida, para de arrastar o pé, levanta um pouco mais cedo, se alimenta de manhã, tanto a mente quanto o corpo, e sai 15 minutos, com outros propósitos. Eu falo que você tem que tomar muito cuidado com o que você faz todo dia. Aquilo que você faz todos os dias, toma cuidado, porque você vai ficar bom nisso. Tanto pro bem, quanto pro mal. Levanta, xingando, reclamando, falando mal dos outros, tretando na rede social, seja onde for, continua que você vai ficar bom nisso. Vai ficar fera. Agora, levanta, um pouco mais cedo, se alimenta, coloca positivismo, aceite as pessoas como elas são, sabe? Vai para a faixa da direita, deixa o cara passar. Mas os caras têm uma mania de querer ser juiz, as pessoas têm uma mania de querer ser polícia. Cuida da sua vida, facilita a vida dos outros. Enquanto as pessoas não se libertarem disso, cara, hoje mesmo eu estava dando uma palestra e vem lá as perguntas no final. Como reagir com as pessoas que dirigem mal? Para de se preocupar com os outros. Dirige você o seu, cara. Por que você está preocupado com o outro? Mas você está na rodovia e vem um caminhão. Cara, mania de sempre, a culpa é dos outros. Sabe? Que então porque tem um caminhão que te empurra, então aí você vai com aquela ideia, né, querendo buscar aquela desculpa de que todo mundo faz. Cara, sai pra direita e vai embora. Quantas vezes você já percebeu de que às vezes você tá lá, vindo na rodovia e tem um carro à sua lenta, e você tá na faixa da esquerda. Aí a pessoa te vê. Aí ela sai pra direita, mas aí ela acelera. Pra quê, né? Então, assim, sabe, esse não precisa só de um ansiolítico, né? Ele precisa de um cardenal. O cara tá doente. E as pessoas estão doentes. Você olha, eu digo, né? Só para concluir assim, sobre a pressa. Todo mundo sabe da frase, a pressa é inimiga da perfeição. Mas eu percebo que as pessoas não entenderam essa frase. Porque para mim, perfeito é Deus. E se perfeito é Deus, se a pressa é inimiga de Deus, quem é a pressa? Você, quando tá com pressa, anda de mão dada, o cu usa ruim, velho. E você vê as pessoas com pressa, com um olho, só falta ter o chifre do demônio. O cara quer brigar, o cara quer empurrar, o cara não passa na faixa de pedestre, ele briga com o porteiro, ele briga com o vizinho, ele olha um cara atravessando a rua, ele quer atropelar o cara, ele quer passar por cima do motoboy. Da onde vem esse sentimento? A pressa, que é inimiga da perfeição.
E quem está adiantado não tem pressa. Então, se você me perguntar hoje, por que você, César, e ontem mesmo eu estava fazendo um evento domingo, né, na Stock Car, pela Petronas, e todo mundo me conhece por ser o cara que chega adiantado. Ah, vamos marcar um negócio às 6? Ah, mas será que o César vai querer chegar às 6? Ele vai chegar às 5h30. Por quê? Porque eu não quero andar de mão dada com o cuidado. Eu não quero ter pressa. Porque para mim, eu olho a pressa, juro, eu olho a pressa como um demônio, como algo que tira você do eixo, como leva você para o mau caminho, leva você para a raiva, leva você para a ira, leva você para as coisas que são erradas. Então eu não quero pressa, eu fujo da pressa como quem foge do diabo. Então eu sempre estou adiantado. Porque quem está adiantado jamais será perfeito. Porque eu não estou preocupado com a perfeição, eu estou preocupado só com a evolução. Estou preocupado só em evoluir durante a jornada. Perfeito, só Deus. Legal. E para a gente finalizar, César, eu acho que é sempre bom a gente escutar, a gente reflete sobre esses pensamentos, formas diferentes, né, de fazer abordagem que você sempre traz. O que a gente pode fazer a mais? Aquelas pessoas que já são tocadas já pelas palavras que você fala, pelas as ações que a gente faz, aquela pessoa que já assumiu esse conceito de andar adiantado. Né? O que a gente pode fazer a mais para convencer as outras pessoas a andarem que nem a gente, assim, adiantado, com calma, andar do lado de Deus? Eu acho assim, eu acho que o trabalho, né, e a abrangência que o observatório tem, né, vocês trabalham baseado em números, em dados e fatos, se busca as melhores formas, as melhores práticas de fazer isso acontecer. Isso é um trabalho de formiguinha. Mas eu não tenho dúvida de que a gente está cada vez mais, né, conseguindo contagiar o maior número de pessoas em torno da gente, né? Às vezes as pessoas elas não têm noção do exemplo que ela é. Vou dar uma coisa aqui agora que vou mexer numa ferida. Eu falei isso hoje e pegou. Nas campanhas das empresas, o que é que a gente ouve com mais frequência? Vamos trabalhar com segurança para voltar para casa, para voltar para as pessoas que a gente ama. Não é isso? É isso. Voltar para o lugar aonde as pessoas te amam. Por quê? Porque o bem maior é a família. A família é tudo. Tudo bem? Aí a pessoa pega o carro, depois de ter bebido, e bota a família dentro. Desculpa, tem alguma coisa errada. Eu amo minha família, minha família me ama, meu bem maior é a família, e você bebe e dirige com a tua família dentro, com teus filhos sentados lá atrás, sem cinto de segurança. Então, entre o que você fala e o que você faz, tem uma distância gigantesca. Porque não é possível. Ao mesmo passo, se essa família, um carro vem, um cara que bebeu, bate e machuca a sua família, você faz o quê? Você vira um bicho. Porque o cara mexeu no seu bem maior que é a família. Mas você não deixa de beber e dirigir. Quando ninguém está dizendo para você, não beba, bebe até querosene se você quiser. Só não dirija. Por que isso é tão difícil? Então, enquanto as pessoas não sentirem esse impacto de que entre o que ela pensa e o que ela faz tem uma distância muito grande, e um outro exercício que eu acho que a gente poderia dar para a nossa audiência aqui é o entendimento de que as pessoas mais fortes que existem na Terra são as pessoas que se curam no silêncio da solidão. O que é isso? São pessoas que travam batalhas internas gigantescas, aonde ali não envolve ninguém, mas ele com ele mesmo discute com a sua consciência. Aí ele fala, cara, eu não vou mais beber e dirigir. Eu não vou... Porque evoluir significa sentir desconforto. Porque para evoluir você vai ter que deixar velhos hábitos e pessoas para trás. Aquele teu amigo que diz, não, você vai beber, não vai beber porque vai dirigir, você quando não bebe fica chato. Você vai ter que deixar esse cara para trás.
Porque haverão outras pessoas que vai virar para você e falar assim, parabéns. Cara, te admiro. Porque você tem posição, você faz o que é certo. E você não está nem preocupado em fazer isso para ele, você está preocupado em fazer isso para sua família. O teu filho amanhã não tem que jogar na sua cara quando ele chegar bêbado dirigindo e você dizer para ele assim, cara, não faz isso que você vai morrer. Você, mas quem é você para dizer isso para mim? Você não tem moral para dizer isso para mim. Você vai ouvir isso no seu filho. Se você bebe, dirige. Se você fala ao celular e dirige. Se você tenta corromper o guarda, você vai ouvir isso. Pergunta para qual pai quer que o filho ande de moto sem capacete e de chinelo. Pergunta para qual pai, qualquer mãe quer que o filho ou a filha dirija bêbada. Duvido que um pai ou uma mãe vai dizer que quer. E o único jeito dos seus filhos não fazer isso é você dando o exemplo. Então esse discurso de voltar para casa por causa da família, as pessoas que amam, que a família... Bom, mas mostra isso na prática, brother. Porra, por que você não vai beber e dirigir? Porque eu estou levando o meu bem maior. Por que você não vai beber e dirigir? Porque eu estou levando comigo a minha vida. Por essas pessoas eu morreria. E não sou eu que vou matá-las. O assunto é tenso. Ele é pesado. Mas ele precisa cair nessa... Aí o cara que está ouvindo a gente agora, cara, vai fazer esse exercício de tentar se curar no silêncio da solidão e dizer, cara, eu não posso mais fazer isso. Em vez de eu ficar julgando quem bebe, quem dirige, em vez de eu ficar julgando o guarda que para, em vez de eu ficar julgando, eu vou ter essa força. E se eu for beber, eu não vou dirigir. Quantos caras ignorantes, a mulher não dirigiu. Desculpa, a mulher não bebeu. E ele bebeu. E aí ela fala, bem, você bebeu, deixa eu levar. Rapaz, o cara vira um monstro com a mulher. Eu dirijo melhor bêbado. Não, e aí depois, um bate-papo qualquer, o que ele vai dizer pra você? Família é o melhor, família é a coisa mais importante, preciso voltar para casa para as pessoas que eu amo. Ué, não é, sabe, a palavra convence, o exemplo arrasta. Mano. Volto a dizer, milho que não passa pela panela quente não se transforma em pipoca. Vai continuar milho. Então eu acho que é um trabalho de comunicação a convidar as pessoas a fazerem parte do público seleto de gente que tem qualidade de vida e segurança na mobilidade. É um convite para as pessoas evoluírem. Coloca isso na tua vida. Depois, um mês, depois nos fala. Fala o que aconteceu. Acho que essa é a proposta, então, que a gente deixa para as pessoas. Experimentar. Experimenta. Faz esse exercício. Porque vamos combinar, né, meu? Para quem levanta, sei lá, às 7, levantar 15 para 7, porque se você levanta às 7, está chegando atrasado e está estragando seu dia inteiro, levanta 15 para 7. E às vezes ele até levanta, ele até acorda 15 para 7, mas ele fica pondo soneca até 7h15. Aí é aquilo que eu falo, quer dizer, parece que ele está tendo algum ganho, mas ele está tendo perdas por uma vida inteira. Muito legal. César, que prazer. Imagina. É sempre um prazer falar com você, te ouvir. Desde pequenininho eu te ouço. Mas muito legal. Obrigado de novo por ser o nosso embaixador do movimento. Obrigado por todo o exemplo que você traz para a gente, por todas as palavras, por toda a mobilização que você ajuda a gente a proporcionar. Espero sempre poder contar com o seu exemplo, com a sua inspiração e com o seu apoio para tudo que a gente tem feito aqui no Observatório. E eu mais ainda, né? Porque muito de tudo que eu faço e falo, né? Eu dependo do Observatório Nacional de Segurança Viária, porque vocês estão à frente dos números, dos dados, né? E esses dados vão ajudando a gente a construir aí uma jornada, porque sem esses números, sem essa dedicação de vocês, a gente está falando de algo, né, que não é palpável. E vocês tornam isso real. Olha, é sobre isso que nós estamos falando e é sobre isso que nós temos que nos debruçar e tentar encontrar alguma solução. Então, sem essa base que vocês nos entregam, né, é impossível a gente conseguir desenvolver alguma coisa, porque a gente não vai achar esses números em lugar nenhum. O governo tem dificuldade de dizer quantas pessoas morreram ano passado. Nós estamos hoje já no meio do ano. A gente sabe quantas pessoas morreram ano passado? Não sabe. Então, a gente precisa continuar, sempre. Precisamos continuar. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Paulão,
Valeu, Cezão. Te admiro muito, Obrigado. cara. Você Parabéns, também. viu? Um abraço, obrigado pela visita e sigamos aí nesse mês tão importante para nós. Bora.